Você precisa editar suas fotos com intenção. Oi gente linda, meu nome é Lucas Burick, eu sou fotógrafo e artista visual e hoje a gente vai falar de fotografia. Uma das coisas mais difíceis quando você está se desenvolvendo como fotógrafo, seja profissional ou só porque você gosta de fotografia mesmo, é encontrar o seu estilo e sua identidade. Eu mesmo já trabalho com fotografia há alguns anos e ainda tem alguns pontos meio abertos, assim, que eu ainda não tenho muita certeza do que eu gosto, então eu ainda estou descobrindo algumas coisas. O instinto inicial que você tem quando você está começando na fotografia é simplesmente fazer tudo que você acha bonito, porque é meio óbvio e faz sentido. Mas com o tempo você vai descobrindo que isso nem sempre funciona, porque você pode achar coisas opostas bonitas. E quando você começa a perceber que você gosta de coisas que têm estilos até mesmo opostos, por assim dizer, começa a ficar um pouco confuso, né? O que você vai integrar no seu trabalho, o que você vai integrar na sua fotografia. Então nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas para vocês, que são coisas que eu uso para ir entendendo e desenvolvendo o meu estilo de fotografia, para ficar mais fácil você identificar o que você vai integrar no seu trabalho e o que você só vai admirar, e também para tornar esse processo de desenvolvimento um pouco mais leve, mais divertido, ser algo mais gostoso, né? A primeira dica é o que todo mundo faz quando começa na fotografia, que é copiar outros fotógrafos. Mas tem que fazer isso de uma forma inteligente. Vai aparecer um vídeo aqui em cima em que eu já falei um pouco sobre, né, essa questão de copiar para se inspirar. Né? Eu já falei do livro Roube como um Artista, mas vale dar uns pontos aqui para vocês entenderem como fazer isso de uma forma inteligente. Quando você estiver pesquisando fotógrafos ou acabar esbarrando em algum fotógrafo que você acha o trabalho bonito, a minha dica é que você se aprofunde um pouco mais, além de só ver as fotos dessa pessoa, de só ver o trabalho dessa pessoa. Quando você se aprofundar na vida desse fotógrafo, você vai ver entrevista, ver tutorial, se ele tiver esse tipo de material na internet. Pesquisa um pouco mais a fundo quais são as inspirações dele, por que ela faz essas coisas, e você vai entender que as escolhas que esse fotógrafo ou essa fotógrafa, né, faz quando vai montar essas imagens, vai editar essas imagens, vão além do eu acho assim bonito. Se você tiver acesso dessa pessoa editando fotos, sabe, finalizando as fotos, você vai perceber que são processos completamente diferentes dos seus, que essa pessoa às vezes usa ferramentas de uma forma diferente que você usa ferramentas que você ignora, usa ferramentas que você nem sabia que existia e começa a dar uma brida na sua cabeça. Eu lembro que uma vez eu estava vendo um tutorial de um fotógrafo que eu gosto muito, que se chama, eu acho que é Samuel Elkins. Se estiver errado eu vou escrever aqui na tela, se estiver certo eu vou escrever também. E eu tava vendo ele editando as fotos e tal, tinha algumas coisas que eu não tava gostando, eu tava achando meio estranho o processo que ele tava fazendo. E aí ele foi fazer uns ajustes na curva de nível e ele fez de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém fazer. E quando eu fui tentar aplicar isso nas minhas fotos pra ver como é que isso ia interferir, ele acabou controlando a alta luz na pele das pessoas, eu adorei. E só essa partezinha das curvas de níveis que ele faz, eu passei a fazer em todas as minhas fotos com pessoas. É assim que ao invés de simplesmente copiar o trabalho de outra pessoa e sentir que você está às vezes roubando o trabalho de outra pessoa, você na verdade você vai se identificar com alguns pontos, talvez não gostar de outros pontos, e aí devagarinho você vai integrando isso ao que você faz. Tá, mas e como é que você escolhe o que você vai integrar ou não? Qual é o seu parâmetro de escolha? Aí vem a minha segunda dica, que é o Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê é o título de um livro também, eu acho que eu não cheguei a mencionar ele em outro vídeo, mas é uma forma muito legal de você abordar quase tudo na sua vida. Se você quiser criar sua identidade na fotografia, você tem que ir um pouco mais fundo. Se alguém te pergunta por que você edita suas fotos ou por que você escolhe esse tipo de estética na sua fotografia e você só consegue responder, porque eu acho bonito assim, tá meio raso. Vou dar um meu exemplo que eu acho que assim fica um pouco mais fácil de explicar como é começar pelo porquê. No meu trabalho, na maior parte do tempo, eu fotografo famílias. E eu tenho que escolher uma forma para editar essas fotos que eu faço para essas famílias. E com o tempo eu fui entendendo por que fazer certas escolhas de edição. Eu comecei a entender que as fotos que eu faço, pelo menos, elas têm um valor de documento histórico para as famílias que eu fotografo. Então eu preciso que essas fotos tenham um aspecto mais atemporal, porque são fotos que elas vão ser vistas, elas vão, ser mantidas durante
Eu pretendo que por muito tempo. Então eu tenho que evitar edições que corram o risco de ficar brega, de ficar datado, alguma coisa que é muito pesada. Eu tenho que escolher uma edição que talvez não se destaque tanto hoje em dia, porque hoje em dia dá pra fazer 1 milhão de coisas numa foto, né? Mas eu também tenho certeza que daqui a 20, 30 anos vai continuar bonito. Então eu faço uma edição mais limpa, uma edição menos carregada. Primeiro eu faço, né, uma parte mais de correção, ajuste o contraste, ajuste de posição, essas coisas assim. E também tem umas escolhas mais criativas, mais artísticas, por assim dizer. Geralmente eu tiro um pouco de saturação dos verdes, porque eu acho que o verde, quando você está na natureza, ele chama muita atenção, acaba tirando o foco das pessoas nas fotos. Eu gosto de fotos um pouco mais quentes, porque eu acho que essa foto quente, esses tons mais quentes, eles trazem essa sensação mais de alegria, de carinho, de conforto. E como meu foco são as pessoas, geralmente eu uso alguns filtros, ou até mesmo na hora que eu estou fotografando, eu tento usar a luz a meu favor para direcionar o olhar mais para as pessoas do que para o fundo ou para o lugar em si. Mas essa não é a única maneira de fazer, é claro. Tem quem goste de dar um ar mais de fantasia nas fotos. Sabe, troco a cor da vegetação, deixa o mato azul e coloca luz volumétrica entrando no canto das fotos e borboleta voando e, sabe, ponto de luz desfocado na frente, ponto de luz desfocado atrás no Photoshop e tal. É uma coisa mais fantástica, assim. E não é algo que eu gosto muito, mas eu entendo que se encaixa um pouco para 15 anos, que, né, é uma coisa meio magia, gestante, às vezes também se encaixa legal. E tem outras pessoas que têm uma vibe completamente diferente da minha, que é dar um tom mais sério pra foto, às vezes um tom mais melancólico mesmo, e aí deixa uns tons mais frios, uma coisa um pouco mais puxada pro azul, e tira um pouco de cor da foto, mais saturado, as cores são um pouco mais selecionadas ali. Então é outra proposta. E aí a diferença de todas essas ideias não é qual é a mais bonita, e sim por que você está escolhendo editar a foto de um jeito ou de outro. É o porquê que vai definindo o seu estilo. Quando você entende o porquê que você fotografa, né, um determinado nicho, um determinado tipo de coisa, você vai perceber que tem um certo padrão de edição, vamos dizer assim. Não que você tenha que fazer sempre igual, mas você vai ter valores consistentes e isso vai acabar meio que deixando sua fotografia mais fechadinha. E a última dica é uma dica prática mesmo, que eu faço bastante até hoje em dia, que é investir tempo criando seus próprios presets. Isso é algo que eu ainda vejo muita gente errando. O pessoal compra 1 milhão de presets para deixar lá no Lightroom, no Photoshop, onde você prefere editar. E a pessoa, cada ensaio, ela fica procurando ali o preset perfeito que encaixa, ao invés dela entender o que ela quer comunicar com aquelas fotos. Eu já tive minha fase de baixar um monte de preset, mas o que eu fazia muito no final das contas é ir olhando as configurações dele para ver o que eu gostava, o que cada coisa fazia, para eu ir meio que incorporando isso na minha fotografia, mais ou menos parecido com o que eu falei lá na primeira dica, né? De ir roubando as ideias. E o outro problema do preset é que você está procurando ali alguma coisa que faça 90%, sei lá, 80% do caminho para você, e você acaba perdendo esse processo de você descobrir o que você gosta nas fotos. Quando eu comecei a fazer meus próprios presets, eu fiz os ajustes em algumas fotos e fui criando alguns presets para vários locais diferentes que iam se adequando a esses locais, e eu comecei percebendo ajustes que eu fazia em todas as fotos, coisas que eu sempre gostava, e eu fui começando a reduzir os presets, que eu fui percebendo que eu precisava de menos, era sempre uma mesma linguagem que eu gostava de passar. Hoje em dia, para você ter ideia, eu uso 3 presets de cor e 2 em preto e branco. Mas para chegar nisso eu ficava horas em cima do Lightroom. Eu criava um preset, ia testar no ensaio, eu testava no outro, já não funcionava tão bem, eu fazia um ajustezinho, eu voltava lá no primeiro para ver se ainda estava bom o preset, até eu começar a chegar em algo que ficasse muito bem fechadinho. Se você seguir esse passo, você vai perceber que naturalmente a sua fotografia vai começar a ter um estilo mais consistente, uma identidade mais definida, porque você vai estar se colocando nas suas fotos mesmo. Ao invés de ficar perdendo tempo procurando e pesquisando qual preset que vai te dar mais like no Instagram, ou qual é a edição que está fazendo sucesso agora,
você vai investir tempo se conhecendo melhor e entendendo o que você gosta e o que você quer comunicar com suas fotos. Fazia um tempo que eu não parava para falar só de foto aqui no canal, mas eu ainda estou tentando entender o equilíbrio e o balanço dos conteúdos. Então, se você gostou do papo de hoje, eu te convido a se inscrever aqui no canal para acompanhar o conteúdo. Eu posto vídeo toda semana. E também peço para você encarecidamente dar uma curtida no vídeo para me ajudar com o algoritmo. E comentar aqui embaixo o que você gostou, se você já implementa alguma dica dessa, se você pensa nas suas fotos. Não necessariamente você tem que ser um fotógrafo profissional para pensar nesse tipo de coisa, porque hoje em dia todo mundo é fotógrafo em algum nível, né? Muito obrigado por assistir até aqui e até semana que vem no vídeo, eu não sei nem mais em que número tá agora, em 9, 10, até o próximo vídeo.